Bom dia, queridos alunos do oitavo ano, né? Voltando hoje para mais uma aula de ciências, né? Hoje, dia 10/7/2020, nossa 23ª aula online. Hoje nós vamos falar um pouquinho da osmorregulação, né? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, nós estamos no segundo bimestre, páginas 378 a 382, então é o capítulo 12, nós estamos começando a apostila 6, certo? Então, vocês pegam a apostila 6 agora para a gente visualizar lá, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui, nós temos algumas características gerais que são sempre importantes para a gente. Deixa eu ver se as professoras estão cobrindo aqui um pouquinho. Mas não tem problema. Aqui a gente vai relacionando aqui e vai falando. Então, assim, osmorregulação é um processo por meio do qual um ser vivo controla a quantidade de sais e água em seu corpo. Então, osmose vem no processo de entrada de água no corpo, certo? Durante a osmorregulação, as células estão sujeitas a sofrer osmose, que é o processo de entrada, né, de água no organismo. Nos seres vivos, o principal solvente é a água. E a membrana permeável é a membrana plasmática das células. Então, quem controla o que entra e o que sai dentro das nossas células é a membrana, lembra? Então, membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo lá dentro, certo? O movimento de moléculas de solvente através de uma membrana seletivamente permeável de uma área com menor concentração de soluto para uma área de maior concentração de soluto é chamado então de osmose, certo? Então, osmose, a água consegue entrar em um lugar que está bem concentrado, digamos assim. Nós logo vamos ver aí nas imagens também. Quando comparamos duas soluções de concentrações iguais, ou seja, a mesma quantidade de soluto por volume de solução, chamamos de soluções isotônicas. Iso igual. Isotônicas quer dizer que a concentração de um lado e do outro é igual. Então, dentro da célula, se a quantidade de sais é igual de um lado e do outro, nós chamamos de solução isotônica. Por exemplo, se eu pego a água do mar, é uma solução hipertônica, tem muito sal dentro dela. Se eu pego uma água, digamos assim, do rio, nós falamos que é uma solução hipotônica, tem pouco sal, entendido? Tem pouquinho, mas pouco. Né? Quando é bastante, nós chamamos de hipertônico. É o que está aqui, ó. Ao compararmos soluções com concentrações diferentes, a solução com maior concentração, com mais partículas de soluto por volume, aqui ficou errado, desculpe, de solução será sempre chamado hipertônico. Então, hipertônico muito concentrado de sais. Hipotônico, pode observar aqui, será uma menor concentração de sais. E isotônico é como se fossem duas substâncias que têm a mesma concentração de sais. Normalmente, concentrações medianas aí de sais que nós temos. Aqui nós temos o exemplo que tem lá na apostila de vocês também. Né? Então, nós temos aqui, desse lado aqui, nós temos uma membrana semipermeável, como se fosse um filtro, né? Aqui nós temos moléculas de açúcar em grande quantidade, né? Então nós falamos que isso é uma solução chamada de hipertônica, muito concentrada. E aqui é uma solução que nós chamamos hipotônica, né? A água, no que nós observamos aqui, ela está relacionada sempre ao processo de osmose que nós falamos, né? Então, o que vai acontecer aqui, né? Então, olha o movimento que nós temos da água. Quando a superfície ou a solução está muito concentrada, a água vai tentar dissolver. É tipo quando você come uma comida muito salgada, o que você vai fazer? Tomar água. Então, sempre a água vai contra o gradiente de, vamos dizer assim, de solubilidade. Então, mesmo que esteja muito concentrado, a água consegue entrar aí. O que é muito difícil e diferente com as outras substâncias. Está numa sala aí com 200 pessoas, você vai conseguir colocar mais de 200? Não. Mas você pode colocar água no meio dessas pessoas? Pode. Então, essa é uma característica da água. Então, a osmose é contra o gradiente, né, a favor da concentração, né, como está acontecendo aqui. Então, desse lado, uma solução hipotônica, desculpe, e uma solução hipertônica, muito concentrada, pouco concentrada. O que a água faz? Ela passa do hipo para o hiper, enchendo essa quantidade aqui para tentar dissolver, como nós vemos aqui, tá bom? Numa substância isotônica, olha as hemácias como que elas ficam. Normais, né? Iso igual. Se eu coloco uma quantidade muito grande de água, que é uma solução hipotônica, como nós vemos aqui, a célula da hemácia ela incha de muita água.
Mas quando você fica lá num determinado local, numa piscina, parece que as tuas células, a tua pele fica mais encruada, assim, fica cheia. Por quê? Porque você hidratou bastante. Agora, quando você pega uma solução hipertônica, muito concentrada de sal, e coloca uma hemácia, o que a gente falou da osmose? A água vai tentar sair para fazer o quê? Para tentar diluir esse sal. Então ela vai sair de dentro da hemácia e a hemácia vai fazendo isso daqui, né? Então ela vai basicamente murchando, né? Essa é uma característica que pode acontecer dentro das nossas células aí também. Vamos lá. Então, osmoconformes e osmorreguladores, né? Então nós vamos ver as principais características aqui, ó. No ambiente marinho, há espécies que apresentam a tonicidade de suas células equivalente à da água salgada. Então, a água e o corpo deles têm basicamente a mesma proporção de sais. Vamos lá. Então, os osmoconformes, a água entra e sai das células em volumes iguais e a concentração do seu meio interno permanece sempre constante, né? Por isso que a gente não pode colocar um peixe de água salgada na água doce e um peixe de água doce na água salgada. Eles não vivem, né? Então eles precisam desse meio termo. Isso que nós chamamos dos chamados osmoconformes. Eu sei que os nomes são um pouco difíceis, mas são importantes para a gente saber. E os osmorreguladores, esses, ó, apresentam a tonicidade de suas células muito diferente da tonicidade do meio em que vive. E geralmente há outros processos além da osmose que juntos mantêm o equilíbrio interno dos sais. Então esses conseguem viver em locais onde tem essa salinidade. Por exemplo, os caranguejos que vivem lá no lugar dos mangues, eles conseguem ser osmorreguladores. Por quê? Porque o mangue é o encontro da água do mar com a água doce. E normalmente os caranguejos eles têm uma certa resistência a essa água salgada. Então eles vivem na água doce, mas ao mesmo tempo eles têm um certo, vamos dizer assim, uma adaptação para conseguir sobreviver, regulando essa quantidade de sais. Aqui só para a gente entender, então, peixe de água doce. Então, ó, absorção de água e sal, né? Então, ó, absorção da água pelas brânquias, absorção de sais pelas brânquias e a urina. Como é um peixe de água doce, a quantidade de sal que ele vai se utilizar é muito pequena. Então, se ele ingerir muito sal, o que ele vai fazer? Vai jogar através da urina, né? Então, uma forma dele controlar. Os peixes de água salgada, da mesma forma, né? Então, absorção da água e sais, perda da água pelas brânquias e excreção do sal também pelas brânquias, já que a quantidade de sal é muito grande, né? Entendido? Então, os peixes de água doce, eles sempre vão estar absorvendo mais água do que o sal, né? Então, uma característica do peixe de água doce. Os peixes de água salgada, eles tendem, claro, a liberar essa quantidade, né? Vão absorver muito sal, porque tem uma quantidade grande de sal na água do mar, mas eles vão estar liberando essa quantidade e através da urina ou das brânquias que ficam em excesso, tá bom? Então, só para a gente relacionar o que nós vimos hoje. Osmorregulação é a regulação do organismo, do corpo dos animais em geral, principalmente através dessa concentração de sais, né? Então, em menor ou maior concentração. Nós temos, então, três tipos de solução. A solução isotônica. Uma solução isotônica, ela tem basicamente a mesma concentração, né? Se eu pegasse dois copos, né? E tivesse a mesma concentração de sal em um e outro, pequena, mas que eu consiga achar as duas concentrações iguais. Isso é isotônico. Iso quer dizer igual, mesma concentração. Então, isso quando a gente tem, por exemplo, um peixe, né, que tem a mesma concentração de sais dele com a água, por exemplo, do mar, ou a mesma concentração de sais lá de uma água no rio, que tem alguns sais minerais, dentro do corpo dele e fora do corpo dele, né? Hipertônica é quando a concentração de sais é muito grande. Hipotônica, uma concentração muito pequena, né? Aqui, osmose vai sempre contra o gradiente. Então, aqui está muito concentrado, a água entra, certo? Então, só para a gente considerar, ó, isso é uma substância hipotônica, pouca concentração, ó, só 3 bolinhas. Hipertônica, muitas moléculas de açúcar, certo? Isso é a diferença. Então, hiper.
A água segue da substância hipo para hiper. Então, ela vai contra o gradiente. Onde tem bastante soluto, a água entra para tentar compensar. Olha a diferença do isotônico, iso igual, então a mesma quantidade que as hemácias têm é a mesma que tem da água. Agora, a solução aqui da água é hipotônica, é só água, não tem sais. O que a hemácia vai fazer? Vai reter essa água porque ela tem sais na formação da célula dela. Então ela absorve, porque ela tem sal, como se ela tivesse com sede, vai tomando. Já o inverso também é válido. Uma substância hipertônica, muito sal, as células vão tentar o quê? Compensar essa salinidade jogando água para fora, então elas ficam plasmolizadas, que nós falamos, né? Elas se enxugam, né? Uma característica que nós temos então nas substâncias hipertônicas aí. Tá bom? Tá bom? Osmoconformes são aqueles que mantêm então a mesma quantidade de sais, né, dentro e fora da célula, dentro e fora do corpo, né? Então, normalmente osmoconformes, conformes, igual. Então, eles mantêm uma mesma conformação, uma mesma quantidade de sais que tem dentro do corpo e fora dele, certo? Já os osmorreguladores são aqueles que conseguem regular essa quantidade. Muitas vezes a quantidade interna do corpo deles é maior ou menor do que a quantidade que está externamente, certo? Isso a gente pode observar então nos peixes de água doce e os peixes de água salgada. Lembrando, na água doce é pouco sal que tem, né? Então eles vão absorver essa quantidade de água e sais. As brânquias vão absorver a água pelas próprias brânquias. E os sais também vão ser absorvidos por essa região aqui, tá bom? E aí eles vão eliminar o excesso através da urina. Lembrando que na água doce nós temos muito poucos sais, certo? Como na água salgada, já diz o nome, são muitos sais, há uma tendência, claro, deles expelirem, jogarem tanto a água como os sais pelas brânquias, né? Jogam água e sais e também através da urina. Por quê? Porque a quantidade é bastante grande. Se o organismo vai consumindo e vai deixando sal no corpo dele, não vai ficar muito concentrado? Vai. Está ingerindo muito sal, então ele tem que de alguma forma ir jogando esse sal para fora. Tá bom? Atividades complementares, então, questão só número 1, da página 392. E a questão 2, 3 e 4, da página 392 e 393 de tarefa. Não esquece de dar um joinha, dar um positivo, que você assistiu a aula, para marcar sua presença lá certinho, para nós não termos problemas. Vamos fazer as atividades, fotografa, já manda para o professor. Hoje é pouquinho, é fácil, é bem tranquilo, né? Tira foto, manda para o professor, para a gente não ter problemas aí na sequência, principalmente com as atividades de vocês. Lembrando, são atividades que valem nota, tá bom? Qualquer dúvida, manda uma mensagem lá na Agenda da Edu, o professor responde vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau, até a próxima.